Oi, meus queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e que logo tudo isso passe para que a gente possa se encontrar presencialmente novamente o mais breve possível. O conteúdo da aula de hoje é sobre domicílio, que é um conteúdo que faz parte da aula 2. E domicílio está previsto no artigo 70 do Código Civil, em que lá prevê que domicílio é o local onde a pessoa natural estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Ânimo quer dizer vontade. Então é o local onde a pessoa natural vai estabelecer a sua residência com vontade definitiva. Isso é muito importante porque em todo contrato, que as pessoas assinam, existe a exigência de qualificar as partes, tanto no contrato quanto na ação judicial. Então é importante estar lá previsto, Por exemplo, João, brasileiro, casado, motorista, RG tal, CPF tal, residente domiciliado à rua tal. E na ação judicial é importante ficar determinado onde é o domicílio daquela pessoa para que ela, como parte no processo, parte na ação, seja encontrada. Sabemos que numa relação processual, numa ação judicial, enquanto aquela parte ré não for encontrada em seu domicílio, a ação fica parada, ela não segue para que aquela parte seja devidamente citada para responder às ações, certo? E aí é importante que esse endereço seja atualizado, ok? E aí, por isso, a importância do domicílio para o direito. O artigo 71, ele vai falar que existe a possibilidade de pluralidade de domicílios, onde a pessoa possa viver alternadamente em dois locais simultaneamente, Por exemplo, quem trabalha Rio e São Paulo, a pessoa pode ter ambos os locais como seus domicílios e nada impede que haja essa pluralidade de domicílios. O artigo 72 fala do local de profissão. O local da profissão, ele também é considerado domicílio para as ações concernentes às suas atividades, tá? Então, uma pessoa pode ter o seu local de trabalho considerado como domicílio se a ação estiver atrelada àquela atividade profissional. Por exemplo, se uma pessoa tem um escritório de advocacia no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e um escritório de advocacia em Niterói, que é outro município, esses locais eles vão ser considerados domicílios desde que as ações pertinentes estejam relacionadas às atividades profissionais. Então, se esse advogado assinou um contrato com um cliente no Rio de Janeiro, ele não pode ser demandado, não pode ser ajuizada uma ação contra ele em Niterói e vice-versa. E, por exemplo, se uma pessoa adquiriu um automóvel numa agência de automóveis na Barra da Tijuca e tem um escritório lá em Niterói, essa ação, e deixou de pagar a prestação do automóvel, essa ação deve ser ajuizada no Rio de Janeiro. Então, ele não pode ser citado no local de trabalho porque aquela atividade não é concernente à sua atividade profissional. Tá? Então, dei 2 exemplos para vocês entenderem o artigo 72 e o parágrafo único do artigo 72. Tá? O artigo 73 ele vai falar: quem não tem residência habitual, o domicílio vai ser o local onde ele for encontrado. Então, isso pode ser aplicado àquela pessoa, o circense, ao circense, ou aquela pessoa que é nômade, que ela não tem um paradeiro. Então, qual será considerado o domicílio dessa pessoa? O local onde ela for encontrada. O artigo 74 fala da possibilidade de mudança de domicílio. Isso é muito comum. Quando uma pessoa ela muda de residência, automaticamente ela vai mudar de domicílio
E aí ela tem que informar isso, por exemplo, na Light, né, para trocar, alterar a titularidade da conta da Light, da conta da SEDAI, da conta do gás. E também, por exemplo, se for para outro bairro, tem que fazer a mudança também no TRE, para que ela passe a exercer o seu direito de voto em outro local, de acordo com o seu domicílio. Então, nada obsta, nada impede que uma pessoa possa vir a mudar o seu domicílio. O artigo 74 e 78, né, ele vai falar de 70 a 78, né, englobando toda a questão do domicílio. Nós vamos falar um pouco sobre as espécies de domicílio, que tem um domicílio voluntário, que é onde a pessoa escolhe, que está lá no artigo 70, né, onde a pessoa estabelece sua residência com ânimo definitivo, e no artigo 74, ele vai falar também sobre a questão da mudança de domicílio, que ele pode ter essa vontade também de mudar a sua residência. Só voltando um pouquinho, nas espécies de domicílio, nós vamos fazer uma espécie de domicílio voluntário, que é onde a pessoa escolhe, e o domicílio legal, que é onde a lei estabelece. Dentro do domicílio voluntário, nós temos o domicílio que eu falei do artigo 70 e do artigo 78. O que prevê o artigo 78, né? Que é aquele domicílio ou foro de eleição, tá? Cuidado com essa palavra, porque muitas pessoas leem como foro de eleição, e não é foro de eleição. Ele também é voluntário, por quê? Porque é o domicílio que é escolhido pelas partes no contrato. Então, foro de eleição não tem nada a ver com voto. Foro de eleição é o foro local onde as pessoas que estão firmando um contrato estabelece qual vai ser o local onde aquela demanda será resolvida caso haja alguma inconsistência naquele contrato. Por exemplo, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro tem um apartamento em Cabo Frio e aluga o apartamento em Cabo Frio para uma outra pessoa que mora em Petrópolis. Em regra da competência, se houvesse qualquer inobservância, inadimplemento da obrigação que consta no contrato de locação, essa ação deveria ser ajuizada no local onde o imóvel está localizado, tá? Então, seria em Cabo Frio. Então, se houvesse qualquer inadimplemento da obrigação, seria ajuizada uma ação lá em Cabo Frio. Porém, é lícito as partes escolherem, elegerem o foro onde será resolvida essa questão. Então, pode ser que, pela competência estabelecida pelo Código de Processo Civil, seja lá em Cabo Frio, mas nada impede que as partes voluntariamente, por isso que está dentro da espécie de domicílio voluntário, elejam um foro competente específico, tá? Então, nada impede que essa pessoa que mora no Rio de Janeiro, que está alugando um imóvel em Cabo Frio para uma pessoa que mora em Petrópolis, venham a estabelecer no contrato a cláusula de foro de eleição, que, se qualquer controvérsia ocorrer dentro daquele contrato, isso será resolvido no Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Então, isso que quer dizer foro de eleição, que é onde as partes escolhem onde será resolvida qualquer controvérsia que houver dentro daquele contrato. E a outra espécie de domicílio é o domicílio legal, em que vai estar estipulado lá no artigo 76 do Código Civil, o domicílio legal. Então, tem domicílio legal os menores, né, os incapazes, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.
Então, são 5 espécies de domicílio legal. Então, de onde vai ser o domicílio do incapaz? A lei vai dizer que o domicílio do incapaz é o local onde residem os seus pais ou representantes legais. Já vimos em aulas posteriores que representantes legais pode ser o tutor do menor, caso ele seja órfão de pai e de mãe. Então, onde é o domicílio do incapaz? Onde os pais residem ou seus representantes legais. Lembrando que um menor incapaz tem tutor e um maior incapaz tem curador. Não vamos esquecer da tutela e da curatela, que são representações legais de pessoas que não possam exprimir a sua vontade, tá? O do servidor público é onde ele exerce a sua função. E aqui eu faço uma observação, porque muitas pessoas confundem policial militar e bombeiro como sendo militares. Mas os policiais militares e bombeiros, eles não são militares, eles são forças auxiliares, tá? Então não vão se enquadrar no domicílio do militar, vão se enquadrar no domicílio do servidor público. É o local onde ele exerce a sua função, que é o domicílio legal. O militar, aí nós estamos nos referindo às forças armadas, tá? Exército, marinha ou aeronáutica, que é a sede do comando. Ali será o domicílio legal, onde ele serve, ou a sede do comando, porque marinha e aeronáutica, eles ficam transitando. Então, a sede do comando ou onde ele serve vai ser considerado domicílio legal. O marítimo é onde o navio estiver matriculado, tá? Então, domicílio legal marítimo é onde o navio está matriculado. Então, quando há uma temporada de navios, de cruzeiros, né, aqui no Brasil, por exemplo, aí vem cruzeiros, por exemplo, o MSC, que é da Itália. Então, se houver qualquer controvérsia em relação a alguma demanda, né, no navio, e agora, por exemplo, em época de pandemia, teve pessoas, né, muitas pessoas ficaram reclusas dentro do navio lá na Itália por causa da pandemia. Então, qualquer controvérsia que pode ser demandada, vai ser demandada onde o navio está matriculado, que no caso da MSC é na Itália. Não estou falando de crime, porque crime segue uma outra regra, que é a regra da territorialidade da nacionalidade, que vocês vão aprender em aulas subsequentes, não propriamente em direito civil, mas em direito internacional, que em momento oportuno vocês vão aprender isso, tá? Porque quando há um crime, ele tem que ser resolvido no local onde ele foi praticado, por causa do princípio da territorialidade, tá? Excepcionalmente, é que se, por exemplo, uma pessoa comete um crime na França e foge para o Brasil, aí a França pode pedir a extradição dessa pessoa do Brasil para lá. Mas aí isso é direito internacional. Em momento oportuno vocês vão estudar isso, tá? E o preso é no lugar onde ele está cumprindo a sentença. Então, se ele está cumprindo sentença, é porque ele já foi condenado, tá? Porque o preso que está aguardando ainda o julgamento, ele ainda não foi condenado. Então, o preso só vai ter domicílio legal quando ele for condenado. E o local onde ele está cumprindo pena, por exemplo, o Sérgio Cabral está lá em Bangu 8. Então, o Sérgio Cabral tem domicílio legal? Tem. Onde ele está cumprindo a pena após ser condenado, porque ele já foi condenado e a condenação já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, fora todas as ações ainda que ele está respondendo, né? Muito bem. E com isso, a gente finaliza essa aula
de domicílio, tá? E eu vou corrigir a aula 2 e depois eu vou corrigir a aula 3, ok, pessoal? Então, a aula 2 diz assim: o Dr. Carlos Henrique é médico e reside com sua mulher Jurema e seus 2 filhos, Ricardo e Rodrigo, de 8 e 17 anos, respectivamente, na Tijuca. Então, a gente já está vendo aqui que ele é médico, que ele mora na Tijuca e ele tem um filho de 8 anos e um filho de 17 anos. Portanto, são menores de idade, incapazes. Às quartas e quintas-feiras, das 8 às 16, leciona na Universidade Rural do município de Seropédica, Rio de Janeiro. Ou seja, ele é servidor público porque ele ministra aulas lá na Universidade Rural em Seropédica. Então, ele tem domicílio legal aqui. Às segundas e quartas, atende como médico plantonista num hospital privado em Piraí. Então, ele atende em Piraí, que é o local de trabalho dele, e só para as ações concernentes a esse trabalho que ele vai responder lá no domicílio do trabalho dele. Na sexta-feira à tarde e aos sábados pela manhã, atende em um consultório de sua propriedade localizado em Simão Pereira, Minas Gerais, cidade mineira localizada a 2 horas de distância do Rio de Janeiro, onde há muitos anos mantém seu consultório e passa seus finais de semana em sua belíssima casa de campo. Diante do exposto, responda: pode-se afirmar que o Dr. Carlos Henrique tem como único domicílio a cidade do Rio de Janeiro, onde reside com sua família com ânimo definitivo? Justifique sua resposta indicando os dispositivos legais pertinentes. No caso, não, né? Porque ele mora no Rio de Janeiro, mas também tem uma casa de campo em Simão Pereira, né? Em Minas Gerais, onde ele vai todos os finais de semana, inclusive tem um consultório. Então, no caso desse médico, ele tem pluralidade de domicílios, de acordo com os artigos 70, 71 e 72 do Código Civil, tá? Por conta também dos trabalhos que ele exerce, né, das funções que ele exerce, o local de trabalho também pode ser considerado domicílio, desde que as ações sejam pertinentes às atividades profissionais que ele exerce, de acordo com o parágrafo único do 72. Letra B. No caso em tela, a hipótese de domicílio necessário, fundamente e justifique a sua resposta conceituando este tipo de domicílio. O domicílio necessário é a mesma coisa que domicílio legal. Então, aqui nós vimos, né, que existe sim o domicílio necessário dos filhos do médico, porque ambos são menores, um tem 8 anos, o outro tem 17 anos. Então, nós vemos aqui um caso de domicílio necessário ou legal, que é o domicílio do incapaz, que é onde os pais residem. Então, o domicílio do incapaz sempre será o dos seus pais ou representantes legais, de acordo com o artigo 76. E o outro domicílio necessário é o local onde ele exerce a sua função como professor na Universidade Rural em Seropédica. Por quê? Porque o servidor público, o local onde ele exerce a sua função, é considerado domicílio legal ou necessário, ok? E a questão objetiva fala: Petrônio, com 48 anos de idade, em decorrência de sua convicção quanto a pertencer ao gênero feminino, especialmente por sua preferência sexual, modo de se vestir e de se portar no meio social em que vive, submeteu-se à cirurgia de transgenitalização. Considerando o êxito da cirurgia, Petrônio ajuizou a ação pleiteando alteração do seu registro civil quanto ao sexo e ao nome, para que conste o prenome Patrícia e o sexo feminino. É correto afirmar que o pedido de Petrônio deve ser
deferido, porque nós falamos aqui da questão do transexual. O que é transexualidade? É uma inadequação psíquica do indivíduo ao seu gênero sexual biológico. Então aqui ele fez a cirurgia, quer trocar de nome, quer passar a se chamar Patrícia, e aqui está perguntando, questionando se esse pedido dele vai ser deferido ou não. Então a letra correta é a letra D de dado, deferido, já que, embora imutável a princípio o registro civil, quanto a esses aspectos, as circunstâncias ensejam uma proteção à dignidade da pessoa humana, viabilizando o resguardo desse direito da personalidade. Então a letra correta é a letra D de dado. E aproveitando também, vou corrigir a aula 3, porque nós já ministramos o conteúdo, e o caso concreto da aula 3, ele fala sobre, supondo-se em que uma família composta por pai, mãe e 2 irmãos, haja um acidente de carro ocasionando a presunção de morte simultânea entre o pai e um dos irmãos, pergunta-se. É aquele caso que eu expliquei para vocês, né? Da Marta, da Ana, da Maria, de mãe e filha estarem juntas num acidente em que houver uma morte simultânea. Aqui é um caso parecido. Então, olha a pergunta. Qual o instituto que denomina a presunção de morte simultânea e indique o dispositivo legal pertinente? Então, aqui nós estamos falando de comoriência. O que é comoriência? É a morte simultânea de 2 pessoas em que não se consiga precisar quem morreu primeiro. Então, quem precedeu a morte de quem? Então, aqui nós estamos diante da comoriência que está prevista no artigo 8º do Código Civil, ok? E na letra B pergunta assim: em que ramo do direito este instituto tem grande relevância e por quê? Nós falamos na aula passada que a comoriência ela é relevante para a questão do direito sucessório, que é o civil 6. Tá? Por quê? Porque quando há morte simultânea, principalmente entre pai e filho, mãe e filha, não vai haver direito sucessório entre os comorientes. Tá? Então, se no caso tem pai e filho e 2 filhos e o pai falece junto com o filho, aquela herança daquele pai que morreu junto com o filho vai toda para o filho sobrevivente. Tá? Por quê? Porque não há direito sucessório entre os comorientes, ok? E a questão objetiva diz assim, ó: Otávio, 83 anos, e seu filho Leandro, de 50 anos, partiram de Fernando de Noronha para Recife em helicóptero quando uma forte tempestade abateu o veículo. Alguns dias depois do acidente, destroços do helicóptero foram encontrados no mar, próximos a Recife, mas Otávio e Leandro não foram localizados. Então aqui a gente já dá para perceber que é caso de morte presumida, né? Eles estavam no helicóptero, o helicóptero não foi encontrado, os corpos não foram encontrados. A família dos desaparecidos providenciou todas as buscas possíveis por algum tempo, mas Leandro e Otávio jamais foram encontrados. Então, neste caso, nós já falamos, né? É caso de morte presumida, vamos ver qual é a opção aqui. E quando houver morte presumida, há necessidade de ajuizar uma ação de justificação de óbito legitimada pelo artigo 88 da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73. Tá? Então, vamos ver aqui a opção correta, é a letra D de dado. A família dos desaparecidos pode pedir a declaração de morte presumida sem decretação de ausência. Não precisa ser decretada a ausência. Por quê? Porque eles estavam em perigo de vida, de acordo com o artigo 7º, inciso 2. Haverá presunção de que Otávio e Leandro faleceram simultaneamente. Então, aqui nós temos tanto a questão da morte presumida quanto a questão da comoriência, ok?
Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais.